Bolsonaro encontrou o destino que escolheu. Trump elogia as eleições no Brasil. Vamos lá para a gente poder ficar por dentro de tudo, meus caros. Olha lá. O governo trumpista elogiando a eleição brasileira. Esta terça não começou nada bem para Jair Bolsonaro e terminou mal. Até Donald Trump desmoralizou a sua pregação. Eduardo, o ainda deputado brasileiro, o Reinaldo acha que ele vai ser cassado. Ora licenciado, refugiado nos Estados Unidos para denunciar Alexandre de Moraes, vai ter que dar um pito no presidente americano. Assim você não me ajuda. E é claro que a quarta não será nada animadora para o ex-presidente, cujo destino não será definido por Moraes, mas por suas próprias escolhas. E não será um bom lugar. E assim será não porque os ministros conspirem contra ele, mas porque ele conspirou contra a democracia. O que houve de inesperado, de novo, na primeira sessão do julgamento de admissibilidade da denúncia contra o ex-presidente e outros 7 acusados. Em essência, nada de diferente aconteceu. Todas as preliminares apresentadas pela defesa já haviam sido antes examinadas e rejeitadas pelo tribunal. Há até procedimentos, convenham, um tanto exóticos, não é mesmo? É o caso dos pedidos de impedimento dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Ora, se o próprio Pleno já havia rejeitado o pleito, com a única exceção de André Mendonça, que integra a segunda turma, que sentido fazia submeter de novo a questão primeira, a questão à primeira turma? Deixa de ser o exercício de ampla defesa para se converter em tática para desgastar o tribunal e alimentar rancores das milícias digitais. Em situações assim, eu penso que se deixa de fazer a chamada defesa técnica e se opta pelo alarido militante. Infelizmente, essas duas esferas têm se misturado de maneira incômoda. Luiz Fux resolveu expressar divergência sobre o foro. A diferença dos seus colegas, avalia que a questão deve ser julgada pelo Pleno, o que também não é novo. Em dezembro de 2023, ele foi o único a votar contra a mudança regimental que restabeleceu a competência das turmas para processar e julgar ações penais originárias contra os que têm foro no tribunal. O ministro fez uma escolha que me parece imprópria quando o Pleno votou o mérito da questão, não relacionado a um caso específico, ele ficou vencido. Se quer restabelecer a competência do Pleno para as ações penais, que proponha então uma nova mudança de regimento. Ou se vai chutar a bola da colegialidade para o mato. Pediu-se também a anulação da delação de Mauro Cid. É impróprio fazê-la como preliminar de um julgamento sobre a aceitação da denúncia. Os 5 votaram contra o pedido exótico, mas Fux fez questão de tecer considerações sobre a delação do tenente-coronel, na qual viu problemas em razão de várias correções de rota. Se apontar que o dispositivo legal impede que o colaborador altere o seu depoimento, faço campanha ao crítico. Pô, é estranho mesmo, mas inexiste essa vedação legal. De todo modo, a seu tempo, essa delação passará pelo escrutínio do tribunal e, se for anulada, anulada estará, e Cid não terá direito aos benefícios que forem negociados. Mas aí vem a questão. Seria anulada por quê? Que delatores estejam sempre com um olho no gato e outro no peixe? Bem, isso é do jogo. Paulo Gonet. O resto seguiu a rotina esperada. Paulo Gonet, o procurador-geral, fez uma síntese devastadora dos eventos. Os defensores, aliás, não negaram a existência dos crimes. Como fazê-lo? Preferiram destacar que seus respectivos clientes eram inocentes. José Luiz de Oliveira Lima, advogado do general Braga Neto, destacou-se num particular. Houve por bem solidarizar-se com os ministros em razão do 8 de janeiro, especialmente com Alexandre de Moraes, e afirmou: esta defesa não ficará em silêncio diante de ataques veementes, criminosos, feitos contra esta corte e contra todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Quero dizer a Vossa Excelência, o eminente ministro Zanin, que vi na televisão assustado os atos de 8 de janeiro de 23. E qualquer advogado e qualquer cidadão precisa deixar claro, quando tiver a oportunidade de falar, principalmente nesta casa, eu registro aqui em nome da defesa a solidariedade, de acordo com a solidariedade da corte, a solidariedade de todos os ministros dessa corte, especialmente ao eminente relator, por quem eu tenho um longo respeito.
A fala está em si correta, os atos foram criminosos, e acerta também quem afirma que o ataque se deu contra todos os ministros da corte. Como se vê, não se cuida de falar em parte interessada, mas tentar excluir um magistrado do julgamento no caso deste sofrer ameaças, não é? Afinal, partes interessadas no caso da intentona mal-sucedida de 22 e 23, como deixa claro o doutor, são todos os integrantes do tribunal. E acho que não ocorre a ninguém dizer que inexiste no país um STF à altura de Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro presente. Noticiou-se como fato inesperado a presença de Bolsonaro no tribunal, como se estivesse lá, como sugeriram alguns, para encarar os ministros e o Procurador-Geral da República. Fosse tática, não estaria entre as mais bem-sucedidas da história, certo? Até parece que esse tribunal não enfrentou pressões piores. Mas note-se, o mito não estava lá em vão. De dentro do tribunal, publicava mensagens nas redes sociais, desmerecendo o tribunal, tratando de forma demeritória o julgamento e difamando o trabalho do relator. Apelou até para o jogo do Brasil e da Argentina, que se deu na noite de ontem, escreveu: Brasil e Argentina em campo hoje às 21 horas, no Morumbi de Núñez. Vamos torcer para os nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começar e ainda é VAR, bandeirinha, técnico e artilheiro do time adversário. Tudo numa pessoa só. Bolsonaro é efetivamente um seca-pimenteira. Seca-pimenteira é boa, né? Um seca-pimenteira, também institucional. Arruaça, na noite anterior, no podcast Inteligência Limitada, na presença de Tarcísio e na companhia remota de Eduardo Bolsonaro, já havia acusado um conluio entre o TSE, o governo Biden, por intermédio da USAID, e o governo chinês para lhe roubar a eleição. Eduardo acha que os chineses mobilizaram Moraes e Gonê para retirá-lo da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. Ele se chateou e foi morar nos Estados Unidos. Na conversa, disse que o pai já está condenado e pregou, ainda que de maneira oblíqua, que não se aceite a decisão do tribunal se ela for adversa e que se hostilizem os que não comungam da sua cartilha. Bolsonaro contratou um medalhão de sua defesa técnica, Celso Vilardi, mas não abre mão da arruaça. Como inexiste modo de arruaceiros aprenderem com os advogados, resta torcer para que os advogados não comecem a receber ligações dos arruaceiros. Trump, para encerrar. Donald Trump, o líder modelo da família Bolsonaro, inclusive quando o americano agride os interesses do nosso país, e suposto chapa de Eduardo Bolsonaro, assinou uma ordem executiva que fortalece a verificação da cidadania dos eleitores e proíbe os cidadãos estrangeiros de interferirem nas eleições dos Estados Unidos. Ainda que possa não estar de olho em coisas muito boas, convenham, é um absurdo que a nação mais rica da Terra não tenha um cadastro unificado de eleitores. Olhem a falta que faz naquele país e já está provado de novo uma justiça eleitoral. O trecho da decisão está aqui. Sabem que país é elogiado por fazer eleições seguras em razão, por exemplo, da biometria? Sim, o Brasil é elogiado pelo Trump. Apesar do autogoverno pioneiro, os Estados Unidos agora falham em impor proteções eleitorais básicas e necessárias empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como aquelas ainda em desenvolvimento. Índia e Brasil, por exemplo, estão veiculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem amplamente da autocertificação para cidadania. Sim, também se exalta o voto em papel em alguns países e se fala de limitar o escrutínio pelo correio. Que façam lá as escolhas deles. Gente, não vamos deixar de mandar superchat não, turma. Tá todo mundo parado aqui no nosso chat. Vamos contribuir aqui, que é muito necessário para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus caros, minhas caras. Sejam muito bem-vindos aqui. Vamos fazendo bem aqui o nosso trabalho, meus queridos, minhas queridas, meus bonitos, minhas bonitas, meus lindinhos, minhas lindinhas, gente. Vamos lá para a gente poder seguir aqui, fazer bem o nosso trabalho. E pensar que a desconfiança sobre o sistema eleitoral brasileiro... Deixa eu botar na tela o texto, né? Sem botar o texto na tela não dá, né, Pedrão?
E pensar que a desconfiança sobre o sistema eleitoral brasileiro, que até Trump vê como exemplar, foi o pretexto usado pelos conspiradores para tentar dar um golpe. Falharam e vão para a cadeia. Tivessem isso triunfado, iríamos nós para a cadeia. É isso aí, meus caros. Ótimo texto do Reinaldão. Brilhante aí explanação. Bolsonaro está tendo o que ele merece. Aliás, as colunas do Reinaldo são sempre muito boas, né, gente? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.